A porta bate. O som ecoa como um ponto final. Você olha em volta. E percebe que não há mais ninguém. Só você e o silêncio. A pia ainda está cheia. O quarto escuro demais. E o barulho mais alto vem de dentro da sua cabeça. Você sempre quis isso, não quis? Morar sozinho. Ter seu espaço. Sua liberdade. Fazer tudo do seu jeito, no seu tempo. Mas ninguém te avisou. Que liberdade também tem cheiro de comida requentada. Voz nenhuma chamando seu nome. E um espelho que começa a te mostrar quem você é de verdade. O silêncio pesa. E, pela primeira vez, você sente o vazio. Por que é tão difícil estar só, se é exatamente isso que você sempre quis? Liberdade ou solidão? Você vai descobrir que as duas moram no mesmo lugar. E a chave está na sua mão. Os dias passam e você começa a perceber que existe uma rotina dentro do silêncio. Acordar sozinho. Caminhar até a cozinha sem ouvir um bom dia. Comer devagar encarando a parede, enquanto o celular tenta preencher a ausência. Depois vem a noite. A casa escurece. E seus pensamentos acendem. Cada cômodo vazio parece sussurrar algo. Uma louça esquecida. Uma luz apagada. A ausência de barulho externo amplifica o ruído interno. É aqui que a solidão deixa de ser circunstância. E vira espelho. Você começa a ouvir coisas que nunca quis escutar. O quanto ainda depende dos outros para se sentir vivo. O quanto se distrai com vozes alheias para não encarar a sua. O quanto, no fundo, tem medo da própria companhia. Sêneca escreveu: aquele que teme a solidão, não se conhece de verdade. Mas ninguém fala o quanto esse autoconhecimento pode doer. Porque quando você tira o barulho do mundo, o que sobra é só você. E é aí que mora o verdadeiro medo. Não é o medo de escuro. É o medo de clarear demais por dentro. De descobrir hábitos que machucam. Dependências que você fingia que não existiam. Vazios que nenhuma mensagem ou série conseguem preencher. Você dorme com o coração cheio e a mente inquieta. E acorda com a mesma sensação de ausência. Mas, mesmo assim, algo em você continua. Porque há uma voz silenciosa dizendo: fique. Aguente. Observe. Esse é o lado sombrio de morar sozinho. Não é só o vazio da casa. É o confronto inevitável com quem você é quando ninguém mais está por perto. E talvez seja justamente esse confronto que vai mudar tudo. Existe um momento em que o incômodo se transforma. Ele não some. Mas começa a fazer sentido. A dor de estar só vira matéria-prima. Assim como o ferro que precisa do fogo para ganhar forma. Você começa a perceber que esse vazio não está aqui para te punir. Está aqui para te moldar. Morar sozinho é uma espécie de purificação. Uma retirada forçada de tudo aquilo que era ruído. E que agora revela o essencial. Você começa a se ver com mais nitidez. Não com filtros. Não com desculpas. Mas com a crueza de quem não pode mais escapar de si. Os hábitos automáticos. As distrações que viraram vícios. As escolhas que antes você fazia para agradar ou para evitar o silêncio. Tudo vem à tona. E você entende o que Epicteto queria dizer quando escreveu: não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. Você não escolheu o silêncio. Mas escolhe o que ele vai te ensinar. Cada noite em claro se torna um espelho. Cada refeição solitária, um lembrete de que você está aprendendo a cuidar de si. Cada angústia é um sussurro. Olhe mais fundo. Vai doer. Mas é necessário. A dor não desaparece. Mas começa a ter um propósito. E é aqui que tudo muda. Porque você entende que o desconforto é um convite. Um chamado para crescer. Para transformar a ausência em presença. Solidão em força.
E a versão de você que está por trás dessa dor começa a despertar. Você não percebe exatamente quando acontece. Mas algo começa a mudar. A casa já não parece tão vazia. O silêncio já não assusta. Ele vira parte da mobília. Um velho companheiro. Você acende uma luz. Cozinha algo simples, só para você. Arruma a cama pela manhã, não porque alguém vai ver, mas porque você começou a se importar consigo mesmo. Aos poucos, o lar deixa de ser apenas um espaço físico. Ele vira um templo interior. Reflexo do que está nascendo dentro de você. Ler por escolha. Ouvir o som da própria respiração. Fazer café e tomar com calma, sem pressa, sem ruído, sem pressões. Essas pequenas vitórias do cotidiano se tornam grandes marcos. Porque são construídas com intenção. Com presença. O estoicismo começa a fazer sentido não como filosofia distante, mas como prática de sobrevivência emocional. Você aprende a separar o que está sob seu controle e o que não está. A rotina, os hábitos, as decisões. Isso é seu. Você toma as rédeas. Cria ordem onde antes havia caos. O resto, a ausência de companhia, os eventos que escapam do seu alcance. Você começa a aceitar com serenidade. Não por resignação, mas por sabedoria. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E agora, seus pensamentos estão mais claros, mais conscientes, menos reativos. Você se tornou seu próprio conselheiro, seu parceiro, seu guia. Há uma liberdade estranha em não depender mais. Não por orgulho, mas por construção. Você deixou de ser alguém que foge da solidão e se tornou alguém que aprendeu a caminhar ao lado dela. E é nesse novo caminhar que você começa a descobrir um novo tipo de paz. A liberdade real não é barulhenta. Ela não chega com fogos de artifício, nem com promessas grandiosas. Ela se revela no silêncio. Na liberdade de dormir quando quiser. Na escolha do que comer, como vestir, o que ouvir. Sem pedir aprovação. Sem precisar agradar. Apenas sendo fiel a si. Você percebe que a solitude, aquela que antes te feria, agora é uma fonte de força, de clareza, de criação. A mente se abre. As ideias vêm. A criatividade floresce entre uma xícara de chá e uma noite tranquila. As respostas que você buscava nos outros começam a surgir de dentro. Você não precisa mais fugir. Porque aprendeu a habitar o próprio corpo. A gostar da própria companhia. E quando isso acontece, você entende uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Estar só não é vazio. É liberdade. Você está inteiro. Não mais pela presença dos outros, mas pela sua própria presença. A solidão já não é uma prisão. É uma escolha. Você se torna mais leve. Mais autêntico. Mais alinhado com aquilo que realmente importa. E as palavras do estoicismo, antes distantes, agora são bússolas reais. A verdadeira liberdade é ser senhor de si mesmo. Sim, existem noites difíceis. Sim, existem momentos de dúvida, de saudade, de silêncio profundo. Mas agora, você sabe. Eles não são inimigos. São partes do processo. São sombras que te moldam, se revelam sua luz. No fim das contas, morar sozinho não é sobre paredes vazias. É sobre se preencher. É sobre crescer em direção a si mesmo. É sobre descobrir que você já tem tudo o que precisa dentro de você. E mesmo com todos os fantasmas, você não trocaria essa jornada por nada. Porque agora, finalmente, você entende. Estar só nunca foi o fim. Foi o começo. A noite cai mais uma vez. A luz fraca entra pela janela e dança nas paredes como uma memória calma. A casa está quieta. Mas dessa vez, o silêncio não assusta.
Ele acolhe. Você senta. Respira. Não há mais pressa. Nem ruído. A solidão, que antes era sombra, agora é chão. Base. Alívio. Clareza. Você ouve o som da própria existência. E isso, finalmente basta. Lá fora, o mundo continua correndo. Mas aqui dentro, tudo está em paz. Nem todo vazio precisa ser preenchido. Alguns só precisam ser sentidos. Com coragem. Com presença.